Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje sextamos com várias notícias. A gente vai falar de produção industrial, mas vamos falar também do termômetro do setor industrial, que é o Índice da Atividade dos Gerentes de Compras, o famoso PMI. Além disso, vamos falar de Milei, porque Milei está enterrando a Bolsa da Argentina. Parece que o Merval não está nos seus melhores momentos e teve toda aquela discussão no fim do ano passado, comparações com a nossa Bolsa brasileira. Então vamos explicar o que está acontecendo lá na Argentina, por que é que essa lua de mel foi tão rápida e já acabou, né? As coisas estão ali descendo a ladeira, né? Então a gente vai explicar todo esse imbróglio para vocês. Hoje é um dia com vários assuntos aqui, então não vou perder tempo, já vamos passar para a nossa agenda para a gente entender o que vem pela frente nessa sexta-feira. Às 4 horas da manhã na Turquia, saiu o índice de preços ao consumidor de setembro e na Alemanha tem o PMI composto de serviços. Então, só para a gente não ficar repetindo aqui, PMI composto de serviços, né? A gente está falando do índice da atividade dos gerentes de compras. Ele é um indicador que mostra a atividade dos setores, então do setor de serviços, do setor industrial e composto, tentando mostrar ali uma imagem, né, uma foto da economia de uma forma geral. E quem divulgou esse índice? Porque a S&P Global faz a medição de vários países e depois, inclusive, compara esses países. Então, quem que divulgou já o índice de atividade dos gerentes de compras de manhãzinha? A Alemanha, a zona do euro e o Reino Unido. A Holanda, às 7h05 da manhã, teve uma participação no Banco Central do presidente do Banco Central dos Estados Unidos, do Fed, o John Williams, que vota no Comitê de Mercado Aberto lá, né, que seria o equivalente ao nosso Copom, que decide os rumos da taxa de juros, da política monetária. E, além disso, às 6 horas da manhã, na zona do euro, teve PPI de agosto, o famoso Índice de Preços ao Produtor. Mas não para por aí. A gente tem, eu estou fazendo de tudo para não tossir no ar, hein? Mas não para por aí. Às 9 horas da manhã aqui no Brasil saiu a produção industrial de agosto, dado quentinho, e a gente vai trazer para vocês nessa manhã. Às 9h30 tem o relatório mensal de empregos, o payroll, o famoso payroll tão aguardado, com a taxa de desemprego e salário médio por hora. E aí tem toda uma desconfiança do atraso em relação aos dados dos Estados Unidos por conta da paralisação, do shutdown. Então, os dados eles estão mais lentos e alguns atrasados, e esse é um ponto que a gente vai falar quando a gente for falar de fechamento aqui. Saiu o PMI composto de serviços também aqui do Brasil de setembro, mas a gente não vai conseguir trazer hoje, porque ele saiu 10 horas, então a gente traz na segunda-feira e aí já faz o comparativo dos 3 setores também. Hoje a gente vai falar do industrial, mas o composto de serviços fica para segunda. Às 10h45 também saiu o índice de atividade dos gerentes de compras composto de serviço nos Estados Unidos e, além disso, agorinha saiu o ISM de Chicago, né, que é outra forma de medição desse índice de atividade, só que por outra instituição. O ISM de Chicago também divulgou o PMI de serviços de setembro. Às 2 horas da tarde a gente tem poços e plataformas de petróleo em operação. Esse dado, junto aos estoques, pode mexer com o preço do petróleo, como aconteceu. Eu vou explicar direitinho para vocês daqui a pouco. E a gente tem mais um quadro de agenda, porque o Philip Jefferson, vice-presidente do Banco Central dos Estados Unidos, que vota também no Comitê de Política Monetária por lá, discursa no Fórum Econômico. A gente, além de tudo isso, tem às 10h05 o presidente do Banco do Japão discursando em um evento de organizações econômicas de Osaka, no Japão. E na China continua a Semana Dourada. Que Semana Dourada, né? Deixando os mercados fechados na China continental. Então, feriado prolongado por lá, o feriado da Semana Dourada que, né, como o próprio nome diz, fica ali por um tempo mais extenso, por uma semana. Além disso, na Coreia do Sul, tem Dia Nacional da Fundação e também os mercados estão fechados. Então, hoje a Ásia sem muitas referências. Um dia de poucas referências no mercado asiático. E no caso do mercado chinês, né, a gente ainda tem a implicação que mexe por aqui
já que a gente está falando de um mercado que divulga preços, né, negocia minério de ferro, então isso mexe bastante com as expectativas para o preço do minério de ferro. Fica sem essa referência importante aí, no caso, a nossa Vale ou outras empresas ligadas à mineração e siderurgia ficam sem essa referência e acabam tendo até uma volatilidade vinda disso. Mas então, já que a gente está falando de volatilidade vinda disso, a gente está falando de Vale, vamos ver como fechou a nossa bolsa ontem, porque não foi um dia positivo para o nosso Ibovespa. Ontem o Ibovespa fechou em queda de 1,08% aos 143.950 pontos, né? Até atingiu um patamar que estava ali em meados de setembro. Não foi um mês bom, mas ainda assim a gente tem, né, um acumulado no ano de 19,75%, ainda beirando os 20%, e só nesse ano, no ano de 2025, 19,75%, em 12 meses aí, até um pouco menos, porque o fim do ano passado foi muito ruim. Mas esse ano a Bolsa deu um bom fôlego, uma boa respirada, e já vem aí com um desempenho bem melhor do que a gente estava acompanhando, não à toa. Atingimos novos recordes. Essa queda, ela veio por dois motivos. Acho importante a gente falar. Teve sim realização de ganhos, né? A gente não tinha visto uma realização forte de ganhos na Bolsa. Os 2 dias que a Bolsa tinha caído até então, elas ficaram bem perto do 0 a 0, ali, orbitando a estabilidade, nem caindo profundamente, nem subindo, né? Ali bem perto. Quando teve queda foi de 0,07. Então não era uma queda muito forte, uma queda que a gente pode dizer que é uma queda direcional. Foi realmente um movimento de ajuste muito leve. Ontem esse movimento veio. E ele veio acompanhado da aprovação do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para rendas até R$5.000. E o mercado está bem dividido em relação a isso, porque a gente sabe que o mercado é fiscalista. O mercado olha muito para o fiscal. Então existe toda uma desconfiança, e não é à toa, né? O mercado financeiro ele faz isso, porque sempre vai olhar pelo lado fiscal e tentar plantar ali um risco fiscal na cabeça das pessoas. Então, qual foi a discussão ontem? Agora a gente tem a isenção até R$5.000, isso vai beneficiar 26 milhões de brasileiros, mas pela até a notícia do mercado financeiro, mas eles não estão preocupados com o benefício para milhões de brasileiros, para mais da metade dos contribuintes. Eles não estão olhando para isso. Eles estão olhando o quê? Para o impacto fiscal. Então vai deixar de arrecadar tantos bilhões. Mesmo que você tenha a contrapartida, que vai vir ali da tributação de rendas altas, que vai vir da tributação de lucros e dividendos, das remessas de lucro para o exterior. Tudo isso vai trazer, inclusive, né, segundo a matéria do mercado financeiro que eu li, na própria matéria, para vocês verem como a coisa é maluca, tá? A matéria era do mercado financeiro, ele estava falando que vai abrir mão de X bilhões. Eu posso até pegar aqui para vocês, porque aí a gente fala exatamente os dados que estão ali, para vocês verem que não casa o discurso com o que está sendo falado. Então vamos lá, eu vou abrir aqui porque quem sabe faz ao vivo. Vamos lá. Eu vou encontrar exatamente esse parágrafo porque a matéria é longa. E aí eu aproveito e dou uma respirada, porque, para quem não sabe, eu estou com uma tosse horrorosa e eu estou fazendo de tudo para que ela não apareça. Vamos lá. Em nota, menciona que a isenção do IR, de forma como foi aprovada pela Câmara, priva os cofres da União de cerca de 26 bilhões. Mas gera um aumento arrecadatório de 34, por meio de medidas compensatórias, como tributação mínima de 10% sobre os rendimentos acima de 600 mil, e aí ela é progressiva, tá? É importante falar isso. Tributação de lucros e dividendos e tributação de remessa para o exterior. Então, o mercado financeiro está falando, a União está abrindo mão de 26 bi de arrecadação. Como compensação, você deve ter 34 bilhões. Maior que 26 bi. Mesmo assim, o mercado financeiro está falando de possíveis impactos fiscais e a desconfiança que isso pode trazer para os cofres públicos. Então, ao mesmo tempo que a matéria fala que vai ter uma arrecadação compensada,
ela fala também do impacto fiscal como se isso fosse um problema, ainda que beneficie, segundo a própria matéria aqui. Eu vou até pegar, porque tudo isso está na mesma matéria. É uma matéria de veículo de mercado, tá? Então, é até ruim de eu colocar para vocês na tela, porque ela nem tem uma configuração bonita. Vamos lá. Eu queria achar essa parte que é maravilhosa. Acho que eu não vou encontrar. Assim, de pronto. Enfim, na matéria ela fala, apesar de ter o benefício para milhões de brasileiros, ainda existe a possibilidade de risco fiscal. Então, é muito fiscalista olhando exatamente só para o que se quer olhar. E aí até tem uma menção de, isso vai virar dinheiro na mão da população. Então, existe o efeito multiplicador, a gente não pode deixar de falar disso. Porque se você dá um dinheiro na mão da população que ela pagaria de imposto e a partir de agora vai sobrar para ela, muito provavelmente isso não vire poupança para a maioria da população. O que a população vai fazer com esse dinheirinho extra que vai sobrar? Vai gastar no comércio, vai comprar alguma coisa, vai dar entrada no fim do ano, ali juntando um pouquinho que sobrou todos os meses, vai conseguir dar entrada em alguma coisa que ela precisa comprar. Então, é dinheiro que circula, né? Normalmente, a pessoa que trabalha gasta tudo que ganha. E quem gasta tudo que ganha, qualquer sobra ou qualquer aumento de renda, vira consumo. Se vira consumo, vira renda de outra pessoa que também vai gastar. E aí, isso gera aquele efeito multiplicador, que é justamente um aumento de renda que vai se multiplicando e gerando ganho para a economia como um todo. E no final das contas, isso também volta para os cofres como arrecadação. Porque uma pessoa que consome mais, eu já expliquei várias vezes que a gente tem um imposto sobre o consumo aqui no Brasil que é alto e que inclusive não é progressivo. Se a pessoa gasta tudo que ganha e passa a gastar mais, isso também volta em parte para o governo como arrecadação. Então isso parece que é esquecido quando o mercado financeiro fala de risco fiscal. Apesar de tudo isso, na matéria aponta mais para esse risco que pode vir, a pressão em relação aos juros futuros, porque se falou em risco fiscal, qual a primeira coisa que vão pensar? Aumenta o risco do país. Se aumenta o risco do país, tem que pagar mais juros, como se já não bastasse o patamar que a gente está, ou a expectativa de queda, então tem que cair menos, porque se vai aumentar risco, tem que pagar mais por isso. Então a gente vê como a matéria vai condicionando ali, vai levando o olhar de vocês de uma coisa positiva que vai beneficiar boa parte da população, como se fosse negativa. Então é bastante curioso ver isso e esse foi um dos motivos de pressão, tanto para a curva de juros, que acabou aumentando um pouco mais, e se você sobe a expectativa dos juros, a bolsa já cai, porque diminui o apetite pelo risco, vão buscar o ganho ali mais nessa curva de juros, e além disso, teve essa percepção toda de risco levando o dólar para cima. E junto a tudo isso, o shutdown nos Estados Unidos, que está trazendo aquela dúvida em relação aos dados econômicos. A gente está num momento lá nos Estados Unidos que está em corte de juros, em decisões de política monetária que são embasadas nesses dados, e esses dados econômicos podem passar a atrasar ou ter uma reconstrução do calendário. Então, tudo isso aumenta a percepção de risco e como o mercado é fiscalista, ele não consegue olhar muito de forma profunda para o aumento de renda, por exemplo. Ele sempre vai olhar do lado do cofre público como se fosse uma perda de arrecadação, ainda que tenha a compensação. Então, a matéria, as matérias de mercado, eu acho importante a gente entender a cabeça do mercado. A gente não vai concordar com ela, pode não concordar, pode concordar, eu não concordo, mas mesmo que a gente não concorde, a gente precisa entender como ela funciona, como pensa, para conseguir entender esses movimentos de mercado que acontecem. Para nós a notícia é positiva, mas para o mercado que vê sob outra ótica, não é. Embora tenha, inclusive, o lado positivo falado aqui, do aumento da renda, do efeito multiplicador, ainda que uma frase, o resto são 2 parágrafos. Mas aí a gente começa a entender como pensa
né, o noticiário econômico, como pensa os veículos mais ligados ao mercado, já que 75% deles são controlados por bancos. Então, sempre ali, né, levando o leitor para uma ótica que não o favorece, né? Não favorece o leitor, o trabalhador, mas favorece quem normalmente está falando sobre isso. Por isso que eu queria até pegar aqui a matéria e ler com vocês, tá? Justamente é por isso. Mas vamos lá, né, que a gente tem outros assuntos para falar também, além de queda da bolsa, alta do dólar. Vamos falar de produção do lado real da economia. Vamos falar do PMI primeiro, que é o índice de atividade dos gerentes de compras, que saiu durante essa semana e ele sai normalmente antes da produção industrial. E o mais legal disso é que o PMI, né, o índice de atividade dos gerentes de compras, ele é um termômetro. Então, ele não é um preditor direto da produção industrial, porque a metodologia é completamente diferente, é uma pesquisa que é feita com as empresas, né, com os gerentes de compras das empresas, e esse PMI, ele traz essa percepção de como está andando, em que direção, em que velocidade estão andando os setores. E nesse caso aqui a gente está falando do setor industrial, que saiu a produção industrial logo em seguida. Só que a produção industrial está olhando para agosto e o PMI já está olhando para setembro. Por isso que ele é considerado um termômetro, porque ele é divulgado antes e ele já está mostrando a perspectiva para a produção de setembro, ou para o setor industrial de forma mais geral em setembro. Mas vamos ver como ficou, então, o PMI, e depois a gente compara com a produção industrial para ver se ele foi na direção certa, pelo menos, ou se ele trouxe uma foto do que a gente espera que aconteceu na produção industrial. Então, vamos colocar aí o PMI na tela, que eu vou explicar para vocês como ele funciona e quais aspectos ele traz para a gente. Bom, o PMI, ele está em queda, né, o PMI industrial, o índice de atividade dos gerentes de compras, ele está em queda, e alguns dos fatores que estão levando a essa queda são uma demanda mais fraca, uma percepção de demanda mais fraca, alguns itens ligados ao emprego na indústria também estão mostrando alguma fraqueza e, além disso, estoque se formando. Se você começa a ter estoque formando, você vai dar uma pausa na sua produção, porque você não quer formar estoque, você não quer ficar com o produto encalhado. Então, a produção começa a puxar o freio para não ficar formando estoque. E se você não tem expectativa de demanda para aquele estoque, aí você puxa mais o freio ainda, porque aí tem mais chance do estoque ficar cada vez com volume maior encalhado. Então, vamos ver como é que foi a produção, o PMI industrial aqui no mês de setembro. A gente vê que tem uma queda, né, desde o ano passado, a gente tinha, né, ali um PMI acima dos 50 pontos, só para vocês entenderem. A linha de 50 é um divisor de águas aqui. Ele é um limiar, é um limite. Quando você está acima dos 50 pontos, isso quer dizer que aquela indústria, daquele setor, aqui no caso a indústria, ou os serviços, ou a economia de uma forma geral, está crescendo. Então ela está expandindo. Ela pode estar expandindo num ritmo mais acelerado ou num ritmo mais lento, até perdendo o fôlego para chegar perto ali do 0 a 0 ou ir para a contração. Então, a linha de 50, ela divide isso. Acima de 50, a indústria, nesse caso, ou o setor, está expandindo, então está crescendo, pode ser mais rápido ou menos rápido, que era o que estava acontecendo no ano passado. Está ali em 53,2, 52,9, 52,3, 50,4, aqui já bem pertinho dos 50. Então, apesar do PMI mostrar um crescimento da indústria ou do setor industrial, era um crescimento que vinha perdendo ritmo, vinha perdendo fôlego, estava mais desacelerado. Toca a linha de 50, quase volta a crescer um pouco, então chega a 53 pontos em fevereiro de 2025, mas aí vem toda essa queda, 51, 50,2 e entra no terreno da contração em maio, abaixo dos 50 pontos. Então, pelo PMI, pela ótica do PMI, pelo termômetro do índice de atividades dos gerentes de compras, a nossa atividade industrial está contraindo e cada vez mais aprofundando essa contração. E muito disso vem dos juros, porque estoque está formando,
A demanda está fraca, o emprego na indústria está um pouco mais fragilizado por conta da taxa de juros alta. E também algumas questões envolvendo, né, já tivemos questões envolvendo câmbio, mas principalmente hoje, o que mexe com o PMI aqui são os juros. Então vamos ver aqui como é que ele se aprofunda nisso. Ele estava ali em 49,2, pode colocar aí na tela de novo, pessoal de casa acompanhar, 49,4, desculpa, aí cai para 48,3, 48,2, 40, cada vez mais longe dos 50. Então quer dizer que está contraindo, segundo o PMI, numa velocidade mais rápida e até chegar em 46,5. Vamos guardar essa queda de 48,2 para 47,7, que é entre julho e agosto, para ver se o PMI acertou a direção da produção industrial. Vamos passar aí para o próximo quadro, que é só para mostrar para vocês como é que fica, né, o índice de atividade dos gerentes de compras no ano e no mês. Então, em relação ao mês passado, aprofundou a queda em 1,20 pontos e no ano perde 6,70 pontos. Então, a gente está muito distante do que a gente estava no ano passado, mostrando uma fragilidade grande da indústria. Mas vamos ver se essa fragilidade realmente se concretiza quando a gente olha para a produção industrial que saiu hoje, ainda relativa a agosto. A produção industrial ela está patinando, ela teve um fôlego, teve um respiro, coisa que eu não estou tendo hoje, ela teve fôlego, mas não é um fôlego suficiente para fazer com que ela engrene. Ela passou 4 meses em queda, conseguiu subir 0,8 em agosto porque também sai de uma base estatística muito ruim. Ela sai quase ali, depois de cair tanto, qualquer respiro é respiro. E é isso que o mês de agosto mostra pra gente. Eu vou até colocar aqui na minha tela para vocês um gráfico que mostra a produção industrial. Deixa eu só colocar em tela cheia, porque senão vai ficar ruim para vocês verem. Vou colocar aqui para vocês a produção industrial, tanto acumulada em 12 meses, quanto nas variações mensais, para vocês verem que apesar dessa alta de 0,8, a indústria está mais patinando. Então, ela vai ali, né? Ela está em 2,8 de produção acumulada em 12 meses no mês de maio, ela cai para 2,4 em junho, 1,9 em julho, e mesmo com esse respiro que acontece agora em agosto, como em agosto do ano passado a situação estava melhor, a gente tinha tido crescimento também e vinha de crescimentos consecutivos, a gente está com um acumulado de 1,6. Bem menor do que a gente estava no ano passado, que estava em torno dos 2,6% e 3%. Então, a gente vê que a produção industrial está praticamente andando de lado desde o começo desse ano e ela está também não tendo uma produção constante. Então, ela sobe um pouquinho, cai, sobe um pouquinho, cai. Isso não é sustentável. E isso vem justamente de aspectos que aparecem no PMI. Formação de estoque, uma demanda mais enfraquecida, juros que está fazendo com que as pessoas não consigam comprar bens mais caros, que dependem de crédito. Então, apesar desse respiro, desse fôlego, dessa reação, a gente vem de bases ruins e não é o suficiente ainda para engrenar a indústria. Então, a indústria é o primeiro sinal de alerta que a gente tem em relação a esses efeitos da taxa de juros. Vamos só ver aí como é que ficou nos 12 meses, agora vocês conseguem ver a imagem completa aí, mas acho que passando pelos balõezinhos, né, deu para ver também. Mas vamos ver como fica a variação da produção de um mês para o outro, no ano, só para a gente entender aí. Vamos colocar aquela tabelinha que a gente tem em relação às variações, que eu acho que é melhor do que a gente olhar nesse momento os ramos. Vamos lá, no acumular os bens de capital, pode ser esse também, porque esse é muito bom para explicar. Os bens de capital, eles tiveram uma queda agora entre agosto e julho. No acumulado em 12 meses, como a gente teve vários meses de alta nos bens de capital, eles ainda dão um salto de 4,2, mas a gente começa a ter queda nos bens de capital. E isso é preocupante, porque bens de capital são bens que produzem outros bens. Então, você já está deixando de produzir ou está tendo queda em bens que produzem outros bens, que mostra que a indústria também está com a sua própria demanda enfraquecida. Os bens intermediários conseguiram subir, 1% nesse mês, com um acumulado de 2,4%, e os bens de consumo também subiram ali 0,8%, mas estão com um acumulado de 0,3%. Os bens duráveis que tiveram um fôlego muito grande e foram para 8,1% no acumulado em 12 meses, nesse mês de agosto recuperam um pouco,
né? Então uma alta de 0,6, lembrando que os bens duráveis são bens que dependem mais normalmente de crédito, são mais caros, têm um valor maior. Então isso até é uma notícia menos pior da indústria, porque mostra uma recuperação. A gente tinha tido algumas quedas dos bens duráveis em tempos mais recentes, não suficiente. Não consegui manter o programa sem tossir. A gente teve essa alta, né, ainda dos bens duráveis em 8,1, mas apesar desses tropeços que a gente teve no meio do caminho. Agora a gente volta a ter uma altinha aí de 0,6. Os semiduráveis e não duráveis estão negativos no ano e sobem 0,9 nesse mês. E a indústria geral ficou naquele patamar que a gente já falou, de 0,8 e 1,6. Então, dificuldades para a indústria. A indústria está patinando, ela tem um crescimento desigual, isso é importante também falar, principalmente quando a gente olha os ramos, quando a gente olha as categorias, quando a gente vai um pouco mais a fundo, a gente vê um crescimento desigual da indústria, ela não cresce de forma homogênea e ainda com vários tropeços e praticamente patinando, né? Ela vai um pouquinho para frente e volta, né? Ela está escorregando ali no gelo. Vamos falar de outro assunto que também é bem importante hoje. Agora não vamos falar do Brasilzão, a gente vai falar de Argentina, porque depois de falarem um monte sobre as comparações, principalmente, entre a Argentina e o Brasil, ano passado que nossa bolsa estava um pouco ruim, né, teve queda, estava todo mundo falando da bolsa argentina, como lá estava tudo bem, né, aquela lua de mel com Javier Milei que durou pouquíssimo, né, até já brinquei com vocês, a lua de mel do Javier Milei durou menos com o mercado do que a lua de mel do casamento às cegas 50 a mais entre a Silvia e o Rivo, que não durou um dia. Né? Então, a lua de mel com o mercado foi deteriorada muito rápido, porque começaram a ver que as ações do Milei podiam ter tido aquele efeito logo no começo, mas que elas não se sustentaram. Então, é um projeto econômico que estava fadado ao fracasso desde o começo, mas que agradava interesses de setores específicos. Então, foi enaltecida a rodo. O que a gente viu de notícia falando que Javier Milei era exemplo, notícias que falavam que ele deveria, essa política de corte dele, de passar a motosserra em tudo, devia ser trazida para o Brasil, uma série de coisas nesse sentido, só porque, a bolsa estava bem lá, e 2, porque ele tinha conseguido diminuir a inflação. Só que a gente tem que pensar uma coisa, se você joga metade da sua população para a pobreza, aumenta o desemprego, se você corta os benefícios sociais, lembra aquele efeito multiplicador, que a renda na mão do trabalhador que gasta tudo que ganha, vira a renda de outras pessoas e vai multiplicando? Pois é, se você começa a cortar tudo isso, aumenta desemprego, tira o poder de compra, você joga as pessoas na pobreza por conta das ações que você está fazendo de corte, né, passando a motosserra em tudo, você vai ter uma queda de demanda. Se não tem demanda, realmente a inflação vai cair. É aquela coisa, o argentino estava com dor de cabeça. Veio o Javier Milei, passou a motosserra na cabeça, cortou a cabeça da economia argentina, acabou a dor de cabeça, acabou a inflação. Mas você tem, ao mesmo tempo, essa inflação em queda por uma queda de demanda, por um achatamento da economia. Então não é, né, a melhor forma de controle. Mas estava todo mundo enaltecendo até esse ano. Que quando essa situação, principalmente, começa a vir à tona, não só em relação às questões políticas envolvendo Javier Milei e todas as suas polêmicas, mas também as econômicas, dados ruins de PIB, um desemprego grande, uma subocupação grande, uma informalidade muito grande na Argentina, uma renda que não acompanha, as coisas estão caras lá, uma cesta básica que vai além dos itens básicos de alimentação na Argentina hoje, consomem 117% do salário mínimo. Para a gente entender o poder de compra e o custo de vida, como é que está lá. Então, isso não vai segurar uma demanda, né? Fica uma demanda enfraquecida. E aí a bolsa cai, né? A gente teve a Argentina num dos piores lugares nos rankings das bolsas, e ela já cai, né, no tempo mais recente, 45%. Se a gente pega até dados de 6 meses, eu vou até pôr aqui, a situação é um pouco menos pior, mas se a gente pega esse ano especificamente, a gente vê que a economia, a bolsa da Argentina está refletindo esse fim de lua de mel.
né? Ela já cai 29% esse ano e 2,35% ali num fôlego. Aqui a gente está falando de 6 meses, né? Esse gráfico que vocês estão vendo está de 6 meses. Olha como ela cai aqui desse pico até hoje, né? É que vocês não estão vendo minha setinha, mas tem um pico aqui. E aí a bolsa derrete nos tempos mais recentes. E já chega uma queda acumulada maior do que outras bolsas que estão em quedas. E isso é consequência das próprias medidas econômicas da Argentina. A gente até fez um meme aqui, eu vou pôr rapidinho antes de chamar vocês para assistir ao documentário, que a gente vai falar sobre tudo isso, que é exatamente o Javier Milei cortando o Merval, né, derrubando a Bolsa Argentina. E eu acho que tem uma pessoa que fala muito bem sobre isso, que eu sou muito fã, eu adoro. Não é um personagem, né, uma personagem do Quino, mas é a Mafalda, né? Que tem a gente colocou um quadrinho da Mafalda, que é cuidado e responsáveis trabalhando. E eu acho que na Argentina, mais do que nunca, ou tão da mesma validade do que antes, né, continua muito atual a Mafalda, que, né, tem as suas tirinhas feitas há tanto tempo, e hoje elas continuam atuais, porque a gente tem um irresponsável, um anarcocapitalista emo no comando da Argentina, tendo ali medidas que estão derrubando, passando a motosserra na própria economia e na própria bolsa. E vocês querem saber mais sobre isso? Como é que esse mito do Milei cresceu e essa lua de mel estragou tão rápido? A gente vai contar para vocês no dia 9 de outubro, às 8 horas, quinta-feira. Para assistir nosso documentário Vai pra Argentina, Carajo, é só pegar o seu ingresso em iclmercado.com.br ou apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você garante o ingresso e assiste de forma gratuita com a gente na quinta-feira esse documentário que vai explicar tudo sobre a ascensão, a queda do Milei. Agora vou pegar o elevador, vou levar vocês para os vizinhos de cima, porque a gente fica por aqui, mas tem o Rolê ICL na sequência com o Guga Noblar e com a Roberta Garcia. E eu volto na segunda-feira para trazer os principais aspectos da economia que mexem com a nossa bolsa, com o nosso bolso e com as nossas vidas. Um beijão e até lá, pessoal. Olá, eu quero falar dos vizinhos da Argentina. 1,5 milhão de crianças comendo apenas uma vez por dia, demissões em massa, mais da metade da população empobrecida. É esse o sucesso econômico, sucesso de um projeto político devastador para reconfigurar a Argentina de Javier Milei. Eduardo Moreira fez as malas para desmascarar essa que é a maior fake news do capitalismo mundial. Vai para a Argentina, carajo! Uma sequência do sucesso Vai para Cuba, Eduardo, que foi premiado internacionalmente. Então você já sabe, é simplesmente imperdível. A estreia do original ICL vai ser na quinta-feira, 9 de outubro, 8 da noite. A exibição é online e é gratuita. Até lá. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7 da noite, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha para o Provocação Histórica.